Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento bíblico e o entendimento aqui é para responder o comentário de um irmão que ele colocou: responda para mim, se possível, Jeremias capítulo 25, versículo 34 ao 38. Jeremias capítulo 25, versículo 34 ao 38. O livro de Jeremias, as profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, de Sofonias, de Amós, de Ageu, de Malaquias, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu! E quando se fala em juízo, em vingança, em ira, Jesus disse quando essa ira de Deus foi derramada. João disse lá no livro de Apocalipse quando foi derramado o cálice da ira de Deus sobre os israelitas. Claro que está escrito. Mas a religião não quer acreditar nisso, as pessoas não querem acreditar nisso. As pessoas, que eu quero dizer, são os líderes religiosos, são esses cães que eles preferem ficar com a falsa esperança que Jesus ainda vai voltar, que ainda haverá o juízo eterno, que ainda haverá o juízo final, que haverá o purgatório, e assim eles ficam iludindo as pessoas há séculos, há mais de 1000 anos, ficam aí enganando. E as pessoas sem ter o conhecimento, sem nada, sem ter conhecimento nenhum, fica aí acreditando. Acredita em mula sem cabeça, acredita em papalégua pegando o coiote, eles acreditam em tudo. Religioso acredita em tudo, ele só não acredita na Bíblia. Não acredita na Bíblia, também não tem quem que passe esses conhecimentos para eles. Os religiosos ficam aí nesse lugar, ficam nas trevas, ficam sendo enganados, ficam sendo fraudados, ficam sendo feitos de marionetes, ficam sendo feitos de são bobos alegres. Bobos alegres. Sabe esses religiosos na mão desses cães mentirosos, desses líderes, eles vivem igual aquele boneco de posto. Fica fica igual aquele lá. Mas vamos lá. Eu vou passar a você, meu simples e humilde entendimento, claro, concatenado com o Apocalipse, concatenado com o que o Jesus disse, e fica tudo claro, fica tudo transparente, não tem segredo nenhum. Então eu te convido a ler Jeremias capítulo 25, versículo 34 ao 35, ao 38. 34 ao 38, para responder o comentário dele. E depois nós vamos fazer uma leitura do versículo 15 para baixo. Então, assim a dúvida dele. Lamentem-se e gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. 35. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as passagens deles. 37. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Aqui, ó, como Jerusalém foi destruído no ano 70 pelo fogo, os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Então o fogo seria um sinal da ira de Deus. 38. Como um leão, ele saiu de sua toca, a terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Então veja, esse versículo 38 ele já dá uma boa no entendimento. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor, do general Tito, dos gentios. Assim está lá em Lucas 21, versículo 24, ou 25. Jesus disse até que complete o tempo dos gentios. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, disse assim, alguém para João: João, vá lá, meça o átrio do templo. Meça só a parte interna e os adoradores que estão adorando no templo. Mas deixa a parte externa, deixa o átrio externo para serem pisados pelos gentios até completar os dias dele. 42 meses, 3 anos e meio. Então você vê esse versículo aqui, para um bom entendedor, já entende esse versículo 38. Então, como um leão, ele saiu de sua toca, a terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Agora eu quero ler assim, para entender isso aqui perfeitamente, nós temos que entender o quê?
fazer uma leitura do versículo 15 em diante, de Jeremias 25, 15 em diante. Veja, até o próprio subtítulo já está ligado com o Apocalipse. O cálice da ira de Deus. Talvez você já leu lá no Apocalipse, né? Quando Deus derramou do cálice dele, da ira dele, e convidou as aves do céu para comer carne de comandantes, de cavaleiros, de rei, de príncipe, de tudo. Meu Deus, meu Deus. O livro do Apocalipse é um livro de história, já aconteceu tudo. A Bíblia é um livro de história que já aconteceu tudo, não tem mais nada para acontecer. A Bíblia se findou, todas as promessas, todos os escritos bíblicos se findou lá no ano 70, dentro dos muros de Jerusalém. Há quase 2000 anos. Meu Deus do céu, gente. Que é isso? Que atraso! Que atraso! Quase 2000 anos de atraso. Incrível, incrível, incrível isso daí. E as pessoas ficam por aí, nas escolas de teologia, formando novos lobos, novos cães gulosos, novos mentirosos. As pessoas, em vez de trabalhar de servente, de pedreiro, de engenheiro, de arquiteto, não. Preferem pegar a Bíblia e ficar enganando as pessoas. Teologia, uma escola de mentiras. Teologia, uma escola que ensina o estelionato. Teologia, uma escola que ensina apropriação indébita. Vamos ler então, Jeremias 25, do 15 anos. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, abre aspas, pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Versículo 16. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Fecha aspas. Isso aqui foi palavras do Senhor dos Exércitos, do Criador de todas as coisas, que falou pelo Espírito, pela boca do profeta Jeremias. Então, esses dois versículos já pode parar aqui. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Cálice da ira. Então, vamos continuar. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações das quais o Senhor me enviou. 18. Jerusalém é a cidade de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. Jerusalém é a cidade de Judá, então era lá que ia acontecer isso daqui. 19. O faraó, aí depois você lê. Tá? 26. E todos os reis do norte, 27. A seguir, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam, embriagam-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Jerusalém. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. 29. Começo a trazer desgraças sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairão impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. 30. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo, o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Olha aqui, ó. Isso aqui é tão importante, ó. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro na terra.
ninguém planteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Naquele dia se referia ao dia do Senhor, do ano 66, a metade do ano 70 DC, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Naquele dia significou isso. Então, quando se fala, esse aqui era no mundo habitado, na cidade que era considerada a cidade onde Davi acampou, na cidade de Deus, onde o povo santo, o povo dele, o povo escolhido por ele, por Deus, estava reunidos. Então, isso daqui significou no ano 70. 34. Lamentem e se gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. 38. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Então aqui, tem até uma passagem aqui que veio agora, que não está aqui. Aqui se tratava do versículo 15 até o versículo 38, se tratava da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. Então no versículo 38, quando ele fala assim, ó, deixa eu ver se tem uma observação aqui nesse 58. Não é isso que eu quero ver, não. Ó, como um leão, ele saiu da sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Então, fogo do opressor. Vamos ver aqui Isaías 29, quando ele disse que ele cercaria Ariel de Deus. Veja, ele mandaria homens. Olha aqui. Ai de Ariel, deixa eu colocar na Bíblia Almeida Revista Atualizada isso aqui, porque fala o que é, para você entender o que era Ariel de Deus. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou seu arraial, Jerusalém. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. 2. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. 3. Acamparei ao derredor, veja, acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluarte, e levantarei tranqueiras contra ti. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia, Viva 2002, para a gente entender isso aqui. Olha aqui, olha que interessante. Ó. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. 2. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome, Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. 3. Veja aqui, ó. Eu mesmo serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, vou levantar fortes à sua volta para destruir você. Quando você tiver sido derrubada e misturada com a poeira, a sua voz se fará ouvir como a de um fantasma saindo da terra em que você foi sepultado. Então aqui voltando na NVI, agora eu quero te mostrar lá o versículo 38 de Jeremias 25, olha aqui. Como um leão, ele saiu da sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Aqui foi o cerco a Jerusalém. Aqui foi o cerco do opressor. Deus usou o general Tito, comandante do exército romano, para sitiar, para cercar Jerusalém no mês de julho de 69 e durou 13 meses, terminando exatamente no mês de agosto do ano 70 DC, 390 dias. Então tá, vamos ler agora Apocalipse 14. Olha como é fácil entender o Apocalipse 14, do versículo 6 ao 20. Leia comigo. Apocalipse 14, do 6 ao 20. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, e toda a nação, tribo e língua. 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então o Apocalipse foi escrito para os juízos de Deus, o dia do Senhor. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. 8. Um segundo anjo o seguiu dizendo, aqui ó, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Isso aqui era Jerusalém. Aqui era quando Deus estava derramando o cálice da ira dele. Vamos continuar. 9.
Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na sua mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Você está entendendo aqui? Aonde é que estava aqui, ó? Jeremias 25:15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu sou, ao que eu envio. Então, esse contexto se trata de uma profecia que aconteceu no dia do Senhor, no juízo de Deus. Então, voltando lá onde nós estávamos, no versículo aqui, no versículo 10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Aqui, ó, também beberá do vinho do furor que foi derramado. Não era que ainda iria. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão de suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. 14. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. 15. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora da colheita. Jesus disse lá atrás que quando ele viesse, ele enviaria os seus anjos para fazerem a colheita, mas isso era uma forma espiritual. 16. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo saiu do altar e bradou em alta voz: aquele que tinha foice afiada, tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. 19. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar, do que mesmo aqui? Do grande lagar da ira de Deus. E esse lagar estava cheio de vinho, vinho do furor da ira de Deus. 20. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, claro, no Armagedon, que foi na parte externa lá. Elas, conforme o mandamento da lei dada a Moisés, todos os sacrifícios, holocaustos deveriam ser feitos fora da cidade. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então, aqui foi a situação de Deus ter derramado da ira dele, do furor da ira dele, no ano 69 ao ano 70. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor significou o juízo de Deus que chegou. E João permaneceu vivinho da Silva para escrever a respeito do livro do Apocalipse. Mas Jesus também disse sobre essa ira. Por isso que o tema deste vídeo eu coloquei: o cálice da ira de Deus. Por que não haverá mais juízo eterno? E para responder o comentário. Então veja o que Jesus falou a respeito da vingança e da ira de Deus em Lucas 21. Versículo 20 ao 24. Capítulo, Mateus 24. Marcos 13 e Lucas 21 são capítulos escatológicos, são capítulos que falam de quando Jesus disse que viria, quando ele viria. Por isso que é uma falácia, uma narrativa, é uma mentira, é um engano, é uma fraude dizer que Jesus ainda vai voltar. Mentira. Dizer que ainda ocorrerá juízo eterno. O cálice da ira de Deus já foi derramado. Já foi derramado o vinho da ira de Deus no cálice. Já foi cobrado as contas dos israelitas. Então, Lucas 21, do 20 ao 24. Veja o que Jesus disse aos discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus não disse isso à multidão. Jesus estava confabulando, estava em um feedback, lá no versículo do 1 em diante, você vai ver, ele estava no Monte das Oliveiras confabulando com seus discípulos, falando as coisas que aconteceriam antes da sua volta.
Então, chegando aqui no versículo 20, ele diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, lembra? Jeremias 25, 38? Os opressores, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade e os que estiverem no campo não entrem na cidade. 22. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Não sobrou nada. 23. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, olha aqui, ó. E ira contra este povo. Jesus estava falando ira contra nós, dessa geração, ou Jesus estava falando naquela geração? Para aquele povo. Então a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, o furor da ira de Deus seria derramados contra aquele povo, contra aquela geração. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que cegueira da religião, que cegueira da teologia. Eles não conseguem entender isso aqui. Aí eles ficam trazendo essa ira contra esse povo até os dias de hoje, quase 2000 anos depois. 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém, não é Brasil, não é Estados Unidos. Jerusalém será pisada pelos gentios, pelos opressores, até que o tempo deles se cumpra. Voltando lá aqui, no versículo 38. Como um leão, ele saiu da sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Olha que coisa interessante aqui, versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpra. E claro, e o fim dos pastores, dos profetas, de tudo isso aí, é Zacarias 13, 2. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E é claro, o final desses títulos de pastores e bispos se deu aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. Então, esses títulos aqui, eles foram dados para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo, para preparar a mente deles como mente de Cristo. Agora, essa raça de ladrões que tem por aí, nos dias de hoje, que só serve para roubar, mentir e enganar, isso são títulos fraudulentos, não existe na terra mais esses títulos, acabaram, porque isso daqui era para preparar os santos para a obra do ministério, para pregar as boas novas, avisando, falando de Deus e avisando a respeito do juízo que já estava próximo de acontecer. E aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, assim disse Paulo: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Aí teve uma irmãzinha esse tempo aí que eu nem respondi ela, porque, sabe, eu vi que ela é religiosa, tendenciosa. Ela falou assim, mas aqui não está discriminado que foi o fim da cura. Abençoada, foi dado fim aos dons. Todos os dons foram dados fim, porque o perfeito veio. E o perfeito, além de vir, o perfeito mora em seu tabernáculo. E o tabernáculo do perfeito é espiritual e está em nosso espírito. Aí, se você colocar isso aqui na Bíblia Viva, fala assim no versículo 8. Aqui, para responder se ela... É claro que ela não está assistindo aqui, porque aquele comentário dela foi um comentário religioso. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Então, nessa Bíblia Viva 2002... todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia, a profecia, o falar em línguas desconhecidas, a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Veja todos. O que significa para você, se você estiver assistindo? Todos é o quê? O de cura, o de falar idiomas, o de profecia, o de revelação, o de conhecimento. Todos os dons. Por quê?
porque o perfeito veio. O perfeito veio. Aí se eu colocar aqui na Nova Almeida Atualizada, NVI que eu estou lendo aqui, aí os dons que não acabam está no versículo 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é, porém, o amor. Então, 3, a fé não acaba nunca, a esperança não acaba nunca e o amor não acaba, porque esse é o principal. Esse é a prova de Deus em nós. Então, tá bom? Então, deixa eu encerrar esse vídeo para responder o comentário Jeremias capítulo 25, versículo 34 e 38. Então, quando você tem que ler o contexto, passagens para você entender, não adianta você pegar versículos soltos ou 2, 3 versículos, não, você tem que ler. Às vezes você lê alguns versículos, agora, às vezes você tem que ler um parágrafo, às vezes você tem que ler o livro, o capítulo inteiro, às vezes você tem que ler o livro para você entender. Mas, como nós, graças a Deus, nós entendemos sobre a escatologia consumada, então nós não precisamos ler livro inteiro, coisíssima nenhuma. Quando você pega isso daqui, e você sabe que foi uma profecia para quando Deus iria derramar do cálice da ira dele, que ele iria cobrar as contas, e ele cobrou as contas dos judeus, dos israelitas, porque assim está em Lucas 11 e Mateus 23. Então nós sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito para isso, foi escrito para o dia do Senhor. Então lá está a resposta para as profecias de Ezequiel, Zacarias, Isaías. A resposta está onde? Está em Apocalipse. Para a resposta sobre Lamentações, Sofonias, Joel, está lá em Apocalipse a resposta. Por isso que o livro de Apocalipse é o livro mais fácil de se entender hoje. Graças a Deus. De Gênesis a Apocalipse, o mais fácil de entender é o Apocalipse. Por que o Apocalipse é fácil? Porque tudo já se cumpriu. Não tem mais nada para se cumprir. Quando você respeita a verbalização, a contextualização, quando você respeita a época, quando você dá uma parafraseada respeitando para quando foi escrito e para quem foi escrito, a Bíblia é um livro facílimo de entender. Não tem o porquê ficar com manobras. Claro, mas a religião ela fica com manobras porque ela quer prender as pessoas. Ela vive do dinheiro, ela vive do suor das pessoas. Ela vive da lã, porque o religioso ele gosta de se sentir uma ovelha. Ah, eu sou a ovelhinha de papai. Eu sou a ovelhinha do aprisco de Jesus. Ah, meu Deus, o meu pastor é Jesus, o meu não sei o quê. Aí ela fala, o meu pastor celestial é Jesus, o meu pastor aqui é o reverendo Cuscuz. Ele que é o que cuida da minha vida, da minha fé. Ela gosta de se sentir assim, ela gosta de se sentir ovelhinha. Não, que ovelhinha o quê? Ovelhinha, eu desço a tesoura nele, arranco o pelego dele para fazer um pelego bom para andar de cavalo. Ovelha foi... Ovelha foi, e Jesus de Nazaré foi o pastor para as ovelhas israelitas, para as ovelhas judaicas. Jesus de Nazaré não foi pastor para as ovelhas gentílicas. Não, claro que não. Mas é duro, hein? Até parece que o religioso vai entender isso. Tá bom, meu irmão, eu agora já até apaguei aqui, eu não consigo ver o seu nome, eu poderia ter pegado o seu nome, mas eu acho que já está aqui o seu nome. Tá, J. Bra, sei, o nome aqui não tem, só tem J. Bra, parece que é um canal que ele tem no YouTube, J. Bra. Boa tarde, irmão Cláudio, em graça. Faz um vídeo sobre Jeremias 25, 34 a 38. Você viu como é facinho? Basta você acreditar, basta você entender. Você vê aqui, Jeremias, Deus falou pela boca do profeta Jeremias sobre a ira dele, que seria... Jesus falou que aqueles dias seriam dia de ira de Deus, dia de vingança, e que seria tudo contra aquele povo, contra aquela geração. Aí João, que foi mantido vivo para escrever o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, tem tudo ali mastigadinho quando aconteceu, que quando caiu a Jerusalém, quando caiu a Babilônia, mas a religião faz questão de mandar isso para o futuro, vamos mandar para o futuro, que sendo assim nós conseguimos aprisionar as ovelhinhas, tá bom? Então deixa essa mensagem com você, se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Claro, e se você tiver dúvida, vai postando aí no comentário, ó, eu tenho dúvida sobre isso, e se eu tiver condições de te ajudar, se eu tiver capacidade, eu farei o máximo, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.